Seja bem-vindo ao Despertar. Meu nome é Paulo Roberto e o tema de hoje é Não ceda ao pecado. Mas antes eu quero pedir que você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva e não deixe de acionar o sininho e, se possível, compartilhar com seus amigos e deixar o seu like. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui no Despertar. Que Deus venha abençoar a sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua família. Em Gênesis capítulo 4, versículos 6 ao 7, diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A palavra de Deus diz aqui que Caim veio se apresentar diante de Deus e com ele trouxe a sua oferta diante de Deus. Mas a palavra de Deus disse que Deus não se agradou de Caim e nem de sua oferta, porque as práticas de Caim não eram boas, as suas obras não eram boas. Mas a palavra de Deus diz que Deus agradou de Abel e de sua oferta. E por isso Caim se irou. Ele deixou um sentimento florescer dentro do seu coração. Que sentimento era esse? De tirar a própria vida do seu irmão. E Deus, vendo isso, Deus disse a ele: se você fizer o bem, não será aceito? Deus quis dizer algo aqui para ele maravilhoso. Caim, se você ir, voltar e fazer o que é certo, correto diante de mim, e você ter uma transformação de vida, certamente você será aceito. Certamente eu vou te receber. A palavra de Deus diz: todo aquele que chegar diante dele, de modo algum ele lançará fora. Deus não quer lançar nenhum de nós fora, mas que nós viemos reconhecer e viemos querer ser transformados por Deus. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Esse sentimento que você está tendo contra o seu irmão, ele está te ameaçando. Ele quer o quê? Te dominar, ele quer te escravizar. Saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus quis dizer para ele que ele deu o quê? Dominar, que ele não viesse deixar que esse sentimento viesse florescer dentro do seu coração. A palavra de Deus diz que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Que nós devemos buscar no Espírito Santo esse domínio próprio, para que nós não venhamos ceder aos nossos desejos. Como diz no Pai Nosso: não deixe-nos cair em tentação, mas nos livre do mal. Que nós venhamos pedir a Deus para que não venha nos deixar que nós venhamos cair, mas que Ele venha o quê? Nos livrar do mal. Que esse sentimento que vem florescer, que vem de algum modo fazer que nós venhamos pecar contra o mandamento de Deus, não venha o quê? Prosperar. Em Tiago capítulo 1, versículo 14 ao 15, diz assim a palavra: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Cada um é tentado pelo seu mau desejo. É esse sentimento que vem no nosso coração, querendo que nós venhamos que realizar as obras das nossas carnes, da nossa própria vontade. Mas tudo nessa vida tem uma consequência. A palavra de Deus diz que tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Se nós plantamos coisas boas, iremos colher coisas boas. Se nós plantamos coisas más, colheremos fruto mau. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Esse sentimento que brotou no coração de Caim, que muitas das vezes vem querer brotar em nossas vidas, ele quer um propósito. Ele quer nos arrastar e nos seduzir, para que nós venhamos o quê? Cair, ceder. É como Satanás fez com Jesus lá no deserto. Se você prostrar diante de mim, tudo isso aqui eu te darei. Porque isso foi me dado. Muitas vezes o inimigo vai tentar nos enganar, nos induzir, pensando que está dando algo para nós. Mas ele quer num ponto nos escravizar, que nós vemos pecar, que nós vemos deixar a Deus. Ele queria que Jesus deixasse a Deus, que viesse o adorá-lo. Que nós não venhamos ceder ao pecado, que nós não venhamos querer que o pecado venha o quê? Nos dominar.
Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz o pecado. E o pecado, após ter consumado, gera a morte. Aqui é a consequência. Aqui a consequência diz que o pecado gera a morte. A pior morte que um homem pode ter é a separação de Deus. Quando o homem é separado, a palavra de Deus diz que os vossos pecados fazem separação entre mim e ti. Que o pecado ele nos separa de Deus, nos deixa distante. Que nós não venhamos ceder, para que nós não venhamos ser separados. E para que nós não venhamos morrer. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus ele quer nos dar essa vida abundante. E a palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Que eu e você, no meio da nossa adversidade, que esse sentimento não venha florescer, que nós não venhamos dar lugar, mas que nós venhamos perseverar, para que nós não venhamos cair nesses sentimentos, nesses desejos, para que nós venhamos receber a coroa, que é proposta para cada um daqueles que crê em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha fortalecer os nossos passos, ó Deus. Que o Senhor não venha deixar que nós venhamos cair em tentação, mas o Senhor venha nos livrar do mal. Que o fruto do Espírito Santo, meu Pai, o domínio próprio, venha estar sobre a nossa vida, Deus. Que nós não venhamos dar lugar ao mal, mas que nós venhamos estar sensível ao Teu Santo Espírito. Mesmo com perda, o melhor que venha ser obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus.